Da convocação extraordinária é a do bispo evangélico Vanderval Santos, do PL. 2 outros processos devem ir a plenário também na semana que vem. São os dos deputados professor Luizinho, do PT de São Paulo, e Roberto Brantes, do PFL de Minas. Deputado federal há 6 anos, bispo evangélico e escritor, Vanderval Santos, do PL, é autor de Então Virá o Fim, um livro religioso. A sua curta biografia política, no entanto, poderia ganhar título semelhante. Então virá o fim do mandato. Pelo menos é nisso que a maioria dos integrantes do Conselho de Ética acredita. O pedido de cassação do mandato de Vanderval Santos foi aprovado por 8 votos a 3. Não bastasse isso, ele será o primeiro de 11 deputados acusados de participar do mensalão a enfrentar o plenário depois da absolvição de Romeu Queiroz, do PTB. O que aumenta ainda mais a pressão. O relator acusou o bispo Vanderval de quebrar o decoro por permitir que um assessor dele ficasse à disposição do ex-deputado Carlos Rodrigues, que renunciou ao mandato, acusado de ser um dos mentores do mensalão. O assessor sacou R$150 mil de uma conta do empresário Marcos Valério. Vou recorrer à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e recorrerei também, se for o caso, ao Supremo Tribunal Federal. Em situação parecida estão outros 2 deputados, que devem ter o pedido de cassação votado na próxima semana pelo Conselho. Roberto Brantes, do PFL, foi acusado de receber R$102 mil de Valério. Um assessor do deputado professor Luizinho, ex-líder do governo, sacou R$20 mil. Ambos consideram que estão sendo acusados injustamente. O Conselho tem que demonstrar que cada caso é um caso. Ele não pode querer dar a pena de morte para quem bate uma carteira e para quem assassina. Ou para quem, ao estar passando na rua, é confundido. Não pode isso. Já são 113 os parlamentares que desistiram de receber ou doaram a verba extra da convocação extraordinária. A lista recebeu mais 2 adesões hoje. A deputada Janete Capiberibe, do PSB, informou que devolveu a primeira parcela e desistiu de receber a segunda. O senador Gerson Camata, do PMDB, disse que vai devolver a segunda parcela. Na página do Jornal da Globo na internet, você encontra a relação completa dos deputados e senadores que doaram ou devolveram a verba extra. E pode conferir se os parlamentares que receberam o seu voto estão entre eles. Crédito com juros zero é para desconfiar. A empresa que oferecia empréstimos sem custo algum em São Paulo, claro, era de uma quadrilha de estelionatários. A polícia chegou à quadrilha por meio de escutas telefônicas. Funcionários demitidos de uma empresa de consórcio roubavam pessoas muito endividadas. Eles faziam anúncios em jornais e emissoras de rádio. Atenção você que é funcionário público, aposentado, autônomo, pensionista e microempresário. Crédito pessoal sem juros e sem burocracia. Quem se interessava caía num golpe. A vítima ligava para a suposta empresa e era informada que para receber o dinheiro tinha que depositar antes um seguro fiança. Mas depois que o pagamento era feito, descobria que tinha sido enganada e que o dinheiro não havia sido depositado. Este operário, que prefere não se identificar, perdeu R$500. Só desconfiou quando não viu os juros, é isso? Exatamente, quando não viu os juros e quando ele começou com essa conversa de que teria que ser depositado mais dinheiro na conta dele. 4 pessoas foram presas em flagrante. Um suspeito ainda está foragido. Segundo a polícia, outras 30 pessoas deverão ser indiciadas porque atuavam como laranjas. Elas cediam as contas bancárias para a quadrilha receber o dinheiro que era depositado pelas vítimas. A base deles era São Paulo, naturalmente, mas eles anunciavam ou passavam, faziam esses anúncios falsos pelo Brasil todo. Nesses últimos 15 dias eles tiveram 100 contatos de vítimas e desses 100 contatos, 30 se transformaram no golpe. O golpe teve sucesso em 30 das vítimas. Os presos vão responder por formação de quadrilha e estelionato. Agora você vai ver a história de um golpe que não existiu. São autênticas as obras de arte do Museu Nacional do Rio de Janeiro que foram expostas no Ano do Brasil na França. Elas chegaram a ser apreendidas na volta ao Brasil. As obras que ficaram expostas por 3 meses no Museu do Louvre, em Paris, estão avaliadas em 18 milhões de dólares. A Polícia Federal recebeu a denúncia de que algumas seriam falsas.
Na época, o delegado de Patrimônio Histórico, Deuler Rocha, levantou 2 linhas de investigação. Disse que as peças poderiam ter saído do Brasil falsificadas ou trocadas no exterior. Na volta ao Brasil, as obras foram escoltadas do terminal de cargas do aeroporto até a Biblioteca Nacional, no centro do Rio, onde foram periciadas. Museólogos da Escola de Belas Artes e do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional examinaram as 29 gravuras em um livro. O resultado da perícia sairá na próxima segunda-feira, mas o Ministério da Cultura já antecipou a conclusão sobre a autenticidade das obras. A Biblioteca Nacional e o IPHAN já se manifestaram oficialmente no plano interno do Ministério que as peças estão ok, são as mesmas que saíram daqui, portanto se tratava de uma denúncia falsa. Pedro Corrêa do Lago estava à frente da Biblioteca Nacional e foi curador das exposições, quando as obras foram enviadas à França. É um escândalo que se gaste tanto dinheiro público para armar uma operação de guerra à toa, totalmente desnecessária no aeroporto, se envolva indevidamente o nome do Ministério da Cultura, se acuse irresponsavelmente pessoas sérias, para no dia seguinte ficar provado que não havia nada de errado. E agora que está tudo esclarecido, fica a pergunta, quem acusou em falso vai responder por isso? O presidente Lula voltou a dizer hoje que ainda não decidiu se será candidato, ao mesmo tempo em que se comportava como se estivesse em campanha eleitoral. No palanque, o anúncio da liberação de 56 milhões de reais para melhorar o Sistema Único de Saúde nos 11 municípios da Baixada Fluminense. E no discurso, a declaração do presidente de que se sentia à vontade numa das áreas mais carentes do estado do Rio. Eu saio daqui feliz. Porque quando eu disse aqui que eu me deparei com a fisionomia de vocês, eu disse a mim mesmo, essa é a minha gente, porque essa é a minha cara. A minha cara não é a cara da Zona Sul, não é a cara da Avenida Paulista, a minha cara é a cara do povo sofrido deste país, que clama por justiça. Lula visitou ainda o Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia. Conheceu os laboratórios onde são feitos testes de qualidade em vários tipos de produtos e recebeu uma medalha da comemoração dos 30 anos do Instituto. No auditório, prometeu aumento de salário para os funcionários. Numa entrevista coletiva, o presidente respondeu às críticas de que estaria em campanha por causa das inaugurações e das viagens pelo país. O presidente também afirmou que não está sofrendo pressões para anunciar logo a candidatura à reeleição. A convenção oficial dos partidos será em junho. Por que eu teria que deixar de governar para entrar em campanha? Eu vou governar o país. Eu tenho meio ano ainda para andar o Brasil sem a proibição da lei. E se eu decidir se vou ser candidato ou não, vai ter um momento certo de decidir. Ainda nesta edição, eleição presidencial, você vai conhecer os números da última pesquisa do Ibope com o desempenho dos candidatos no segundo turno. De cara nova, depois de obras, o Maracanã abre as portas para um clássico no próximo domingo. E no próximo bloco, baladas de sexta-feira, você vai ver o que acontece na noite Brasil afora, no ritmo da moda. Na quinta reportagem da série especial, os segredos da trilha sonora que embala os desfiles. A sensualidade foi o destaque desta sexta-feira na São Paulo Fashion Week. Desejo, inspiração é o cabaré parisiense Moulin Rouge. Cinematográficas, referências masculinas nos trajes de festa femininos. Transparência, leveza, sensualidade na passarela. Muito curtos ou muito longos. Vale tudo no inverno 2006. E sem uma trilha sonora, quase nada funciona no cinema, nas novelas, no teatro, até nos desfiles de moda. As músicas não servem apenas para o ritmo de quem desfila na passarela. As trilhas sonoras marcam uma época. São quase tão elaboradas quanto a própria coleção. Algumas se tornam memoráveis. A reportagem é de Elaine Basti. Um desfile se faz com tesoura, papel,
gente, tecido e música. Ela marca o passo, como diz o ditado, você dança conforme a música. Quando é uma coisa mais devagar, eu já não gosto tanto, porque eu prefiro andar rápido. É por isso que a música eletrônica é a queridinha das passarelas. Mas no terreno da moda, a democracia de tendências e de estilos musicais. Combinações inesperadas, o jazz num ritmo bem mais moderno. Neste show também há espaço para nostalgia. Cada desfile dura em média 8 minutos. O problema é que são raras as músicas que duram tanto tempo. Para dar certo, é preciso esticar a trilha. Tarefa do produtor musical. Bom, aqui eu já identifiquei um momento que dá pra gente repetir a música, né? Assim, fazer ela se alongar sem ser uma coisa muito brusca, né? Então, uma música de 2:11, já aumentei para 3:20, já ganhei 1 minuto nela. O final dela, uma das edições, ficou mais ou menos assim, né? A aposta desta marca é em roupas modernas e música nem tanto. A gente sempre pensa uma trilha sonora que toque as pessoas, que resgate a memória emotiva das pessoas, né? Não necessariamente uma coisa que tem tudo a ver com a coleção, mas sim que case, às vezes de uma maneira até impactante, até desconcertante, mas que ela cause um efeito especial no momento do desfile. Alguns estilistas encomendam trilhas exclusivas para este momento. O DJ Zé Pedro faz isso há 10 anos. Normalmente um DJ toca na boate só um tipo de música, né? E aqui eu posso botar todo o meu conhecimento para fora. É muito maluco. Num dia você fazer música grega, música tailandesa, música portuguesa, música japonesa. É aqui nesta sala pequena que fica escondido o DJ. Da mesa de som, ele acompanha o desfile e sincroniza o ritmo e a entrada dos modelos. Recebeu o concerto a comida, todo amor que houver nessa vida. Essa parceria entre moda e música fez tanto sucesso que a passarela já não é mais terreno exclusivo de modelos. Neste palco, eles dividem o espaço com uma banda inteira. Tem tudo a ver mesmo, assim. E essa coisa de transformação, que é o São Paulo Fashion Week, né? Ela tá fazendo essa coisa, assim, o contraste do antigo e o novo, do clássico e do rock and roll, então é bem legal. A moda é rock. E samba também. Na passarela da moda, o sambista Jamelão da Mangueira já puxou uma fila de modelos. A percussão de Carlinhos Brown fez Gisele Bündchen ficar ainda mais brasileira. Uma cena que marcou os desfiles do Fashion Week. Gente menos famosa também já ganhou aplausos. As irmãs cegas de Campina Grande, na Paraíba, encantaram a plateia. Meu padrinho Pinto, foi pro céu vendo o povo sem som. Um espetáculo teatral que também é inspirado na trilha sonora do cinema. E para uma coleção de roupa pra lá de ousada, um som mais experimental. A composição foi criada no palco, ao vivo, parceria entre Hermeto Pascoal e as modelos. A moda e a música são o corpo e a alma de um show feito para ser visto e ouvido. Quando você está numa sala de desfile, você vê tudo como um todo, né? Mas se apagar a luz, se parar a música, se o cenário despencar, parece um incêndio na sala. As pessoas gostam de ver um todo. Se uma coisa desafina, tomara que não seja a música nunca. Esta
sexta-feira é uma noite de festa por todo o Brasil. Tem cinema, show de rock, carnaval. Em São Paulo está o repórter Rodrigo Alvarez. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Cristiane. Faltam mais de 30 dias para o carnaval, mas as quadras das escolas de samba de São Paulo já estão fervendo. Um calor tremendo aqui dentro. Aqui na Rosas de Ouro, escola de muitos títulos. Daqui para frente, toda sexta-feira, deve ser assim. É quase 1 da manhã e olha só a multidão que acompanha a bateria. Cada ensaio reúne mais de 5.000 pessoas e assim por toda a cidade. Este ano, 16 escolas vão participar do desfile do grupo especial que começa no dia 24 de fevereiro. A expectativa é que mais de 60.000 pessoas assistam aos desfiles do Sambódromo do AMB. Mas enquanto o carnaval não chega por aqui, vamos a Tiradentes, onde está a repórter Renata do Carmo. Renata. Mostra de cinema que já é tradição na cidade. São mais de 170 exibições de graça. E como Tiradentes não tem cinema, foram criadas tendas com telões. Uma delas é esta, com 700 lugares, onde o público assiste agora ao filme O Veneno da Madrugada, de Rui Guerra. O cineasta que está aqui na cidade é um dos homenageados da mostra. Além dos filmes, estão previstos debates e oficinas de cinema. Tiradentes espera receber 35.000 pessoas, um número 6 vezes maior que a população da cidade. A mostra vai até o dia 28 de janeiro. Vamos a Florianópolis com a repórter Carla Cabral. Aqui na capital catarinense, a festa é nesse festival de música que se repete há 9 anos. A expectativa é reunir mais de 60.000 pessoas em 2 noites. Para um público tão grande, foram instalados telões de última geração e, segundo os organizadores do evento, são os mesmos que serão utilizados nos shows do U2 e dos Rolling Stones no Brasil. Neste momento, no palco, a banda CPM 22. Por aqui, já passaram Capital Inicial, a Roqueira Pit e os Paralamas do Sucesso. Para amanhã, estão previstas atrações como Jota Quest, Lu Santos e Charlie Brown Jr. Cristiane. Logo a seguir, os números da última pesquisa do Ibope com o desempenho dos candidatos no segundo turno. E um passeio na cidade. Visitante inesperado aparece no Rio Tâmisa e agita Londres. Ao contrário do que informou ontem a revista Isto É, o Ibope fez sim simulações de segundo turno na pesquisa de intenção de voto à presidência da República. Os números divulgados ontem pela Isto É traziam apenas cenários de primeiro turno, mas o Ibope divulgou, agora há pouco, a pesquisa completa com 5 simulações de segundo turno. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Veja os números. No primeiro cenário, a disputa é entre Lula e José Serra. O presidente tem 42% das intenções de voto, José Serra, 45%. Os dois estão tecnicamente empatados dentro do limite da margem de erro. Brancos e nulos, 9%. Não sabe e não opinaram, 3%. A segunda simulação é entre Lula e Geraldo Alckmin. Lula aparece com 48%, Alckmin com 35%. Votos nulos e em branco, 13%. Não sabem ou não opinaram, 4%. No terceiro cenário, o presidente enfrenta Antony Garotinho. Lula fica com 49% dos votos, Garotinho com 30%. Nulos e em branco, 17%. Não sabem ou não opinaram, 3%. Quando a disputa é entre o ex-governador do Rio e o prefeito de São Paulo, os resultados são Garotinho, 26%, José Serra, 54%. Nulos e em branco, 15%. Não sabem ou não opinaram, 5%. No último cenário, Antony Garotinho disputa com Geraldo Alckmin. Garotinho tem 38%, Alckmin 37%. Os dois estão tecnicamente empatados. Votos nulos e em branco, 18%. Não sabem ou não opinaram, 7%. Em 3 casos, foi possível comparar a pesquisa atual com a de dezembro. O Jornal da Globo traçou a evolução dos candidatos. Na pesquisa de dezembro, o presidente Lula tinha 35% dos votos. Agora aparece com 42%. Serra recuou de 48% para 45%. Os dois estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. Votos nulos e em branco eram 12%, agora são 9%. Não sabem e não opinaram 4% em dezembro,
contra 3% em janeiro. O segundo cenário traz Lula contra Alckmin. O presidente tinha 41% em dezembro, subiu para 48% agora. O governador de São Paulo tinha 37% em dezembro, agora está com 35%. Votos nulos e em branco eram 17% contra 13% agora. Não sabem e não opinaram, 5% em dezembro contra 4% em janeiro. No terceiro cenário, o presidente enfrenta Antony Garotinho. Lula tinha 41% contra 49% agora. Garotinho tinha 33% em dezembro contra 30% na pesquisa atual. Nulos e em branco caíram de 20% para 17%. Não sabem e não opinaram, eram 8% em dezembro contra 3% agora. O Ibope entrevistou 2.002 pessoas em 143 cidades do país entre os dias 12 e 16 de janeiro. O Jornal da Globo procurou o diretor executivo da editora 3, pedindo que explicasse por que a revista Isto É disse ontem que não tinha encomendado simulações de segundo turno. Mas até agora, Carlos Alçugaray não respondeu. Os londrinos se acostumaram a muita coisa estranha nas águas turvas do Tâmisa, o rio que corta a cidade ao meio, mas nunca tinham visto uma baleia. Mesmo quem não está acostumado virou fotógrafo por um instante. A notícia correu a cidade e a cidade correu para ver a notícia de perto. Uma baleia no rio Tâmisa, em Londres. Parece até piada, mas não é. E a visita inesperada acabou mudando completamente a rotina dos moradores da cidade. Esses garotos estavam numa pizzaria e correram 20 minutos até chegar à beira do rio. Lá dentro, a baleia fazia seu espetáculo para centenas de curiosos. Muitos levaram os filhos, como esta senhora. Ela disse que sabia estar diante de um episódio histórico. A baleia percorreu 80 quilômetros pelo rio Tâmisa, desde o Mar do Norte até chegar a Londres. Ela é da espécie bicuda do norte, também conhecida como nariz de garrafa. A partir de agora, a luta dos ecologistas é para reconduzir o animal ao mar. A operação complicada não tem dado resultado. Mesmo assim, os esforços continuam para que as imagens vistas por esses curiosos sejam, quem sabe, as únicas na vida deles, mas não as últimas da vida dela. O governo americano pediu a um juiz que obrigue a empresa Google, a gigante que ajuda a fazer buscas na internet, a entregar milhões de dados sobre pesquisas que seus clientes fazem na rede mundial de computadores. Boa noite, Jorge Pontual, em Nova York. A empresa se recusa a entregar os dados, dizendo que é caro, desnecessário e contra os direitos civis. Boa noite, Cristiane e William. Os 3 principais concorrentes do Google concordaram em colaborar com o governo americano, que justifica o pedido dos dados, dizendo que é para combater sites dedicados à pornografia envolvendo menores. Mas o Google suspeita de outra coisa, da quebra da privacidade de seus usuários e também da quebra de seus segredos comerciais. Então, o que está pesando mais na decisão do Google de resistir ao governo americano? É a percepção pelo Google de que muita gente que usa seus serviços vai ficar desconfiada que os dados das pesquisas ou até a identidade dos usuários possa acabar nas mãos do governo americano, que tem avançado muito sobre os direitos civis desde os atentados de 11 de setembro. Alguns especialistas dizem que o governo americano poderia coibir essa enorme expansão da pornografia com crianças na internet simplesmente com softwares que filtram e bloqueiam determinados conteúdos. Não precisaria dos dados do Google. O governo quer acesso às buscas feitas no Google durante uma semana, um número na escala das dezenas de milhões. É uma lista com 1 milhão de endereços eletrônicos tomados ao acaso. Todos esses dados serviriam de munição aos advogados do governo na Suprema Corte. O objetivo da Casa Branca é remover barreiras a uma lei de proteção à infância, legislação que, entre outras medidas, proibiria a exibição de pornografia a menores. Essa argumentação não convenceu os responsáveis pelo Google, para quem o alcance do pedido excede o limite do razoável. Apesar da possibilidade de serem forçados pela justiça a obedecer, eles prometem resistir. Em jogo, de acordo com a empresa, está a confiança dos usuários. Há também um elemento publicitário. Concorrentes já atenderam a apelos semelhantes do governo. Ao Google interessa bater o pé até onde for possível, nem que seja por questão de imagem. Como esperado, a postura do Google agradou aos defensores dos direitos civis. Efeito inverso ao verificado no mercado. As ações do grupo despencaram 8,5%, a maior queda em um só dia na história da empresa.
No próximo bloco, desafio no futsal. O Brasil enfrenta a Holanda em Fortaleza. Gigante de volta ativa. Recalchutado, Maracanã vai sediar um clássico no próximo domingo. Para reduzir custos, Maracanã reabre parcialmente domingo com o clássico Vasco e Botafogo. A reportagem é de José Ilan. É como revisitar um tempo. As memórias guardadas do estádio mais famoso do Brasil parecem sagradas. Maracanã, das finais inesquecíveis, dos craques eternos, da suprema majestade de um rei que por aqui desfilou seu 1000º gol. Se Pelé estivesse lá no ano da inauguração, talvez evitasse a maior tristeza que o estádio já viu: a derrota na final da Copa de 50 para o Uruguai. Zico ainda nem era nascido. Algumas décadas depois, se tornaria o maior artilheiro da história do velho Maraca. O que eu fiz foi feito, não tem jeito. Isso aí ninguém apaga mais. Fechado desde abril do ano passado, o Maracanã passa por uma grande reforma que visa os Jogos Pan-Americanos em 2007. As marcas da obra, que já dura 200 dias, estão por todo lado. Os operários aceleram para a reinauguração parcial, domingo, no clássico entre Vasco e Botafogo. Os torcedores vão encontrar acessos mais largos às arquibancadas, banheiros reformados, assim como bares e restaurantes. Algumas partes ainda não estarão prontas, como as cabines de imprensa e o novo setor de cadeiras, no lugar onde antes era a geral. À primeira vista pode nem parecer, mas o gramado é a grande novidade do que já está pronto da reforma do Maracanã. Ele foi todo rebaixado em 1,40 m para permitir um ângulo de visão perfeito de qualquer setor do estádio. A grama também é especial, igual a de um campo de golfe. Aqui foram plantadas 1,5 milhão de mudas, uma de cada vez. O gramado deve conservar o bom aspecto. O sistema de drenagem para dias de chuva é moderno e rápido. Até a conclusão final das obras, prevista para o fim deste ano, muita coisa ainda vai mudar. Sistema de sonorização que será todo novo, os placares serão novos, com uma comunicação visual muito melhor. A nova capacidade parece modesta se comparada aos públicos memoráveis do Gigante, acima de 150 mil torcedores. Mas o remoçado cinquentão ainda promete vida longa à emoção. E eu acho que 90 mil pessoas, 96, o eco continua. Então, eu acho que vai ficar bonito, vai ficar legal. A emoção, o charme continua. Para o jogo de reestreia do Maracanã no domingo, somente 45 mil ingressos serão colocados à venda. O Jornal da Globo termina aqui. Nós vimos que o Ibope indica que mudou de dezembro para cá o quadro na corrida presidencial. A vantagem de José Serra já foi maior. Se a disputa em segundo turno fosse hoje, Lula e o prefeito de São Paulo estariam agora no limite do empate técnico. Outras notícias no Jornal Hoje de sábado. Você fica agora com a série 24 horas. Boa noite. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana.